comigo, fanático pelo Vasco. Aqui quem fala é o Xande FPV. Estamos começando mais um Domingão do Vascão, como sempre trazendo tudo para vocês que vocês precisam saber sobre o nosso Vascão, algumas curiosidades que talvez a mídia não traga para vocês. Aqui vocês vão ficar sabendo no nosso Domingão do Vascão, o programa exclusivo para você, fanático pelo Vasco de verdade. Como sempre, o vídeo tá imperdível e hoje nós vamos trazer para vocês o montante e como eu consegui calcular para vocês o quanto custa cada elenco dos clubes que vão jogar o Campeonato Brasileiro da Série B desse ano e inclusive o do Vasco. Você sabe se o Vasco é o elenco mais caro, é o mais barato, é mediano, se é mais caro que os elencos da Série B? Eu vou trazer tudo para vocês aqui nesse vídeo. E primeiro eu vou explicar para vocês como que eu calculei isso. Eu fiz uma pesquisa na internet de vários clubes e vários jogadores de quanto aproximadamente cada jogador custa o passe deles e fiz uma média não no valor de quanto é a taxa de transferência desse jogador, não é quanto a multa rescisória, senão esse valor ia subir muito. Eu fiz quanto, na minha opinião, esses jogadores valeriam e estariam sendo negociados para outros clubes. Essa foi a minha base de cálculo para poder trazer para vocês quanto que custa o elenco de cada time que está jogando hoje a Série B. Mas antes de começar a falar para vocês, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação para todo domingo, 10 da manhã, o vídeo tá lá, plim, chegando para vocês de tudo que acontece no nosso Vascão e deixar o like lá no final do vídeo se você gostar do conteúdo e diz aí se você concorda comigo, se esse é o valor, se esse não é o valor que seria cada jogador de cada clube, se você acha que os elencos estão supervalorizados, estão desvalorizados, deixa pra gente aí nos comentários. Então vamos para a informação, que é isso que importa. Os elencos mais baratos dessa Série B, nesse momento, pelos meus cálculos, são de Tombense e Ituano, que estão avaliados em torno de 4 milhões de reais. Esses são os elencos aí que são até muito cotados para o rebaixamento por terem poucos reforços, por terem pouca condição financeira de trazer atletas de alto escalão. Junto desse montante estão trabalhando Criciúma, Sampaio Corrêa e Novo Horizontino, com uma média de 5 milhões de reais, que seria o passe dos jogadores que estão jogando por essa equipe. Novo Horizontino, que inclusive foi rebaixado no Campeonato Paulista, e para muitos é esse aí que está sendo cotado para o rebaixamento também na Série B do Campeonato Brasileiro. Tirando de parâmetro que eles jogaram durante o Paulista, eles não vão conseguir muito provavelmente chegar, se manter aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Estão muito cotados para cair a equipe lá de Novo Horizonte de São Paulo. Com média de 7 milhões estão Brusque e Operário. O Brusque, mesmo tendo um dos menores orçamentos da Série B, ele foi campeão catarinense, ganhou na primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série B e tem uma perspectiva muito boa para esse ano. Eu cogito, inclusive, que o Brusque vá brigar pelo acesso. O time parece estar muito redondinho, inclusive lá no Campeonato Catarinense jogou com o Avaí, que é o time que está na Série A, e levou a melhor na maioria dos jogos, tanto é que se consagrou campeão catarinense. Lá em Alagoas nós temos dois times com a folha de média de 8 milhões, que trata-se de CRB e CSA. Os dois times de Alagoas têm uma folha muito parecida. O CRB não vem tão forte, mas se reforçou com um volante Maicon, experiente jogador e muito bom jogador. E o CSA, na minha opinião, é cotado para brigar pelo acesso. O time do CSA está muito bem entrosado, está cotado para ser campeão alagoano e vem forte aí nessa Série B. Inclusive, ano passado foi o quinto colocado, quase conseguiu acesso. O jogo foi até a última rodada no passado brigando a equipe do CSA. Com uma folha de média de 10 milhões, tem o Náutico, a Chape e a Ponte. Deixo aí o principal time como a Ponte, o principal alerta como a Ponte, que foi rebaixado do Campeonato Paulista. O time está todo se reformulando, mas até o momento do vídeo eu calculei em torno de 10 milhões a avaliação em transferências desses jogadores que são da Ponte Preta. E a Ponte Preta está se reformulando e precisa muito se reformular se não quiser ser rebaixada na Série B.
A Chape eu acredito que vai ficar ali no meio da tabela e o Náutico talvez brigue aí pelo acesso. O time do Náutico também está jogando futebol redondinho lá, tirando como parâmetro o campeonato pernambucano. Com uma folha em média de 11 milhões está o Guarani, que é o principal rival da Ponte Preta. E temos dois clubes que estão sempre figurando na Série A com um orçamento média de 13 milhões. Os jogadores deles são avaliados em média de 13 milhões, que trata-se de Cruzeiro e Sport. Todas as duas equipes são muito cotadas pelo acesso, por estarem sempre figurando na Série A, conforme eu falei. O Cruzeiro começou mal, perdeu para o Bahia na primeira rodada. E o Sport também não vai bem no Campeonato Pernambucano e na Copa Nordeste. Vamos ver aí se os dois times vão de fato brigar ou não, mas eles têm um dos melhores orçamentos para a Série B. O terceiro maior orçamento calculado para a Série B, pelos cálculos que eu fiz, é o do Bahia. O Bahia tem 15 milhões em média, que seria a taxa de transferência desses jogadores. 15 milhões, que dá para montar uma equipe bem forte. O Bahia ganhou na primeira rodada do Cruzeiro, conforme eu acabei de falar. É uma das equipes que mais tem chance de conseguir o acesso para a Série A. E em segundo lugar está o Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu avaliei uma possível transferência de todos os atletas que nós temos hoje em torno de 22 milhões de reais. Então o Vasco, mais uma vez, ano passado o Vasco era o maior orçamento, esse ano o Vasco é o segundo maior orçamento da Série B, e o Vasco tem por obrigação buscar o acesso. O ano passado foi pífio, esse ano começamos mal mais uma vez, o sinal de alerta está mais que ligado, mas o fato é que o Vasco é o segundo orçamento da Série B e precisa subir. Nós temos que conseguir o acesso, é mais do que obrigação. O valor que está sendo investido, por mais que não sejam grandes atletas, mas ainda assim é o segundo orçamento maior para buscar o acesso para a Série A. E o maior orçamento para buscar o acesso hoje é o do Grêmio, que está avaliado em 3 vezes mais, segundo as minhas contas, do que o do Vasco. Em 68 milhões eu calculei o orçamento do Grêmio para estar subindo esse ano. O Grêmio também, que tem muita obrigação de subir, é um dos gigantes que desceu. Muita gente não entende, assim como eu, como que aquele time do Grêmio foi rebaixado. O Grêmio tinha um bom elenco ano passado e esse ano continua com um bom elenco. Foi campeão do Campeonato Gaúcho, foi de sobra o melhor time do Campeonato Gaúcho, inclusive superando o Internacional, que está na Série A. O Grêmio também tem mais do que obrigação de subir para a Série A. Então, galera, deixei para vocês aqui tudo que eu avaliei como os maiores elencos. Deixa nos comentários aí se você concorda, não concorda. Gostou do nosso vídeo? Deixa um like pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Aqueles seus amigos que têm dúvidas de qual é o elenco mais caro, qual é o mais barato, compartilha para esse amigo esse vídeo aí. E você também vai estar ajudando um fanático pelo Vasco a ganhar créditos aí no nosso canal. Valeu, galera! Um abraço!